dos meses. É o que é possível nesse momento, negociar R$4, R$5, né? Pode passar. Então, a redução de danos, ela nos ensina, né, que algum ganho e algumas mudanças são muito importantes, e a gente trabalha, então, no viés da corresponsabilidade. Então, assim, é um engano achar que redução de danos é passar a mão na cabeça do usuário de drogas, né? Mas é a gente colocar em questionamento o que a gente chama de usar drogas, de que droga que a gente está falando, se é droga lícita, se é droga ilícita, de que público que a gente está falando, né? Porque muitos de nós usamos algum tipo de substância em algum momento, em algum rito social, um vinho para brindar o casamento, né? um champanhe no Réveillon, né? Isso é legitimado na nossa sociedade, né? Então, quando a gente fala de drogas, a gente precisa colocar todas na sacola, né? Começar a falar das drogas que são lícitas, que são as que geram maior prejuízo. E pensar que o público vulnerável, né, as pessoas com menor potencial de compra, as pessoas que não acessam o mercado de trabalho, que não têm oportunidade de escolarização e de profissionalização, né, vai restar para elas as drogas mais baratas. E isso só aumenta o quê? A vulnerabilidade social. Então, assim, eu estou trazendo tudo isso, é uma discussão muito complexa e polêmica, mas é para tentar dimensionar a complexidade do que a gente se dispõe ou que a gente se propõe, né, a abordar no campo da saúde mental hoje. Pode passar, por favor. Pode passar. Então, a redução de danos, né, assim como pensar os transtornos mentais, a gente vai operar, né, na lógica da singularidade. A gente fala de projeto terapêutico singular, onde não quer dizer que a gente não possa trabalhar com abstinência, né? Às vezes a abstinência é necessária, é o caminho possível, mas a gente não coloca a princípio regras ou condições. Esse é o diferencial da redução de danos. Pode passar. E aí, então, né, o endereçamento que foi feito à Câmara, né, sobre a questão do suicídio no nosso município, é uma pauta pertinente, mas eu acho que já fica evidente que o fenômeno do suicídio ou do comportamento suicida é uma das preocupações do campo da saúde mental, né? Então, diante desse tipo de provocação, é sempre necessário a gente ter cautela e responsabilidade para abordar, né? Pensando que o comportamento suicida, ele é passível de contágio e de imitação, né? Então, por isso que, às vezes, talvez seja mais prudente a gente esperar, né? Ver o que vai ser dito, o que vai ser produzido, para que a gente possa responder de uma forma mais responsável, de maneira a produzir efeitos positivos na sociedade e não efeitos negativos. Pode passar. Então, né, o suicídio, o que é? O suicídio, enquanto fenômeno humano, ele existe, né, desde os tempos mais primórdios da humanidade, né? Só, né, alguns séculos atrás é que ele começa a ser denominado desta forma, que começa a ter esse nome, o ato deliberado ou intencional de causar a morte a si mesmo, né? Ou seja, o ato de tirar a própria vida. Pode passar. E aí, então, é importante a gente trabalhar com comportamento suicida, né? Vocês vão perceber que eu não uso o termo autoextermínio, né? A gente entende que no campo da saúde trabalha-se com o termo suicídio. O comportamento suicida, né, ele vai englobar, né, esses 4 elementos, que é a ideação, né, suicida, a ideação, o planejamento, as tentativas e o ato suicida, né? Muitas vezes, alguns desses fatores, eles ficam obscuros, eles não estão manifestos, né? Não é raro a gente ouvir falar que a pessoa, né, tirou a própria vida, se matou, e aí fala-se, gente, mas eu conversei com ela ontem, ela estava ótima, né? Nossa, a mãe dele falou que conversou com ele, estava, né, horas antes.
Isso é coisa recente, né? Pode passar. Pode passar. Então, esse comportamento é complexo e ele precisa de um olhar complexo, né, para tentar abordá-lo, né? Então, o fenômeno do comportamento suicida, ele está no campo da saúde, mas assim, já é fadado ao fracasso a gente achar, né, que um serviço de saúde, ou que um profissional, ou que uma equipe, ou que uma estratégia vai dar conta disso, tá? Pode passar. Então, assim, o que eu, enquanto estando à frente da rede de saúde mental, trago hoje, né, é que Itaúna não é a cidade do autoextermínio. Isso foi dito, né? Isso foi dito e foi propagado, tá? E esse é um mito que vem sendo perpetuado na nossa cidade há muito tempo, né? Assim, há décadas, não consegui mapear, né, de quando vem isso, mas isso talvez faça parte da nossa cultura itaunense, tá? Então, enquanto problema de saúde, né, o fenômeno do suicídio, ele tem aumentado no Brasil, tá? E em Minas Gerais. Isso é fato, os números demonstram isso, né? Que os números oficiais que a gente tem em termos de Brasil, né, eles estão no DataSUS, né, lá no SIM, e o último registro que a gente tem, então, fechado é 2015. Né? Nós estamos em 2018, então vocês veem que a gente tem pelo menos um vácuo de 3 anos de dados oficiais. O que os registros nos falam? Que Itaúna faz parte, sim, né, do número de municípios que enfrentam o problema do suicídio, né? Então, que 47% dos municípios de Minas Gerais, ou seja, quase a metade, tem o problema do suicídio, né, como algo que precisa ser abordado, tá? No ranking do estado de Minas Gerais, o município de Itaúna, ele se encontra em 12º, tá? Isso não nos orgulha, mas vocês veem que o número que a gente encontra é diferente de outros números que têm sido divulgados, né? E em número absoluto é o 12º. Em número relativo, ele é o 65º, tá? Pode passar. Então, existem critérios de avaliação de risco, né, que contradizem o que algumas pessoas estão insistindo em veicular publicamente na nossa cidade. Depressão e abuso de drogas não são os únicos fatores de risco, podem ser, mas quando a gente avalia a classificação de risco, a gente precisa pensar multifatorial, tá? A gente vai pensar, então, em risco leve, moderado ou grave, né? Para cada uma desses riscos, a gente vai pensar em estratégias de intervenção e de abordagem. Então, não é a mesma coisa, tá? Pode passar. Então, todos esses fatores, eles precisam ser avaliados, né, na hora da gente pensar a classificação de risco do suicídio, tá? Inclusive histórico, se a pessoa já teve uma tentativa, já teve 2, né? Há quanto tempo ela fez essa tentativa, há quantas horas, há quantos dias, se ela tem um suporte, se ela não tem um suporte, tá? Pode passar. E aí, então, em 2017, nós fizemos levantamentos de prioridades para a RAPS para 2018. Em 2016, né, eu era cedida para o fórum. Eu trabalhei 4 anos no programa Pai PJ. Em 2016, nós fizemos um evento de sensibilização no Teatro Civil de Matos, né? Trouxemos o professor Ronaldo Santiago, que era meu colega na UENG, tá? E onde a gente fez, então, uma marcação do Setembro Amarelo. A partir dali, algumas provocações surgiram, né, do município em relação a isso. Então, assim, não dá para falar de suicídio somente no mês de setembro, né? As intervenções universais, elas são importantes, sim,
Mas se a gente está aí no 12º lugar, vamos considerar dessa forma, nós precisamos acender, né, um sinal aí de priorização. E aí trouxemos novamente o mesmo profissional no ano passado, aí eu já estava novamente na rede de saúde mental, só que aí nós fizemos uma ação mais reduzida, nós fizemos uma ação para os profissionais da saúde. E aí a gente averiguou a necessidade, né, de pensar fluxos, estratégias e de uma qualificação mais robusta, mais complexa para os nossos profissionais, tá? Elencamos o suicídio, então, como uma prioridade para o ano de 2018, né? Fizemos uma parceria com a doutora Nádia Cristiane Botti, que é da Universidade Federal de São João del Rei de Divinópolis. Ela é doutora na temática, né, do fenômeno do suicídio. Ela é enfermeira e psicóloga. Pode passar. E aí, conforme a agenda dela, para nos ofertar uma consultoria, nós começamos a nos reunir em fevereiro de 2018. Eu fico muito tranquila para dizer disso aqui, né? Que, assim, de alguma forma, o clamor da cidade, né, dos nossos munícipes, ele vem de encontro a algo que os técnicos, que o Poder Executivo já identificava como necessidade. E até o Poder Legislativo, né, porque o vereador Joel também teve uma série de iniciativas aqui, provocando a gente trabalhar essa temática no município, né. Então, assim, de forma alguma, nós da RAPS começamos a abordar o suicídio porque, né, alguém veio aqui, porque uma cidadã veio, mas assim, eu acho que isso só confirma a necessidade de se priorizar essa temática. Então, fizemos o nosso primeiro encontro em fevereiro, e aí demos o nome dessa iniciativa, até então a gente não tinha um nome, nós demos o nome, né, de grupo de trabalho, um grupo de trabalho intersetorial, inclusive enviamos um convite à Câmara, né, Marcinho, para que pelo menos um representante, né? Mas se todos vocês, ou se vocês quiserem revezar a participação, vocês são muito bem-vindos para ajudar a pensar. E aí, então, a gente cria esse GT e pensa como primeira estratégia, pode passar, que a gente não tinha dados do município, né? Que é muito importante a gente trabalhar com dados oficiais, mas que a gente precisa ter dados locais, né? Porque Cajuru, por exemplo, que é um município muito menor que o nosso, né, enfrenta também a mesma questão, né? Só que trabalhar o comportamento suicida em Itaúna pode ser que seja diferente de Cajuru, né? Então, a gente precisava ter dados de Itaúna. E aí, nesse primeiro encontro, a gente decidiu o seguinte, que a gente iria fazer um levantamento de dados no pronto-socorro, né, que é onde a maioria das tentativas chega. Então, a gente resolveu levantar tentativas, tá? Pensando que o que as estatísticas nos dizem é o seguinte, para 4 tentativas de suicídio, somente uma chega a um pronto atendimento. Isso são os dados, né? Então, as outras 3 não chegam por vergonha, por falta de informação, porque as pessoas vão tentar resolver isso de outras formas, né? Mas de 4, chega uma. Então, vamos ver essa uma que está chegando e pensar. Então, de óbitos, a gente teve, né, oficialmente contabilizados em Itaúna, 17 mortes. Em 2017, 18 mortes. Em 2018, a gente ainda não tem dados oficiais. Uma coisa que a gente identifica é a demora, né, que o IML tem para poder lançar oficialmente esses dados. Então, até que isso é lançado e que isso efetivamente cai no banco do Ministério da Saúde, demora 3 a 4 meses, tá? Pode passar. Então, fizemos esse levantamento, né, onde foi autorizado, o pronto-socorro autorizou. Pegamos, então, os meses de novembro de 2017, dezembro de 2017 e janeiro de 2018. De todas as fichas de entrada do pronto-socorro, né? Tivemos que pegar uma por uma, porque não é separado, né? Tivemos que pegar uma por uma, e aí a gente já tem
com 3 meses, né, algum panorama, né, de pensar assim, a região que é mais afetada, né, a faixa etária, e aí para a gente pensar dados, né, psicossociais mesmo em cima desses dados que foram levantados. Na segunda reunião, que foi em março, nós fizemos então uma primeira leitura desses dados, onde a gente fez um mapeamento, né, das pessoas com comportamento suicida em Itaúna, onde a gente começou a pensar características dessa população e onde a gente começou a levantar, né, possibilidades de estratégias locais de acolhimento e de manejo desse fenômeno na nossa rede. Pode passar. E aí os dados, né, eu não quis trazer em números absolutos, mas assim a gente pode disponibilizar, né, com receio mesmo assim, de como que isso poderia ser manipulado, né? Mas o que a gente conseguiu levantar proporcionalmente de tentativas de suicídio no pronto-socorro, né, foi isso aqui. 14%, que é o azulzinho, eram pacientes que tinham histórico de acompanhamento no CAPS 2, né, o que o pessoal fala hospital dia, tá? 9% paciente com histórico de acompanhamento no CAPS AD. Esse histórico, a gente ainda não teve condição de dimensionar se é um histórico assim. A pessoa foi lá uma vez, se foi esse ano, se foi ano passado, se foi quando o serviço surgiu lá, né, na década de 90. Né, a pessoa já teve alguma passagem pelo serviço de saúde mental ou não teve, tá? Mas aí um dado muito importante é de que 77% das pessoas que deram entrada no pronto-socorro com tentativa de suicídio, elas nunca passaram pelo CAPS, tá? Pode passar. Isso, de alguma forma, confirmou para a gente, né, que ter CAPS no município, isso foi divulgado ano passado, na campanha do Setembro Amarelo, né, de que os municípios que têm CAPS, eles reduzem 14% o risco de suicídio. Então, de alguma forma, a gente dimensiona que as pessoas que estão efetivamente sendo cuidadas nos CAPS, elas estão mais protegidas, né, de se matarem, tá? Pode passar. E aí, qual é o nosso planejamento? Nós vamos continuar nos encontrando prioritariamente na presença da nossa consultora, né? Inclusive, esses dados, essas leituras, esse material que está sendo apresentado a vocês aqui, né? Ele foi discutido com essa profissional. Então, uma coisa que a gente pensou e que a gente já agendou para o início de maio, entrevistas gravadas com o pessoal do CVV. Isso é uma coisa que eu já dei esclarecimento de que não é possível, apesar da nossa intenção, criar um núcleo do CVV em Itaúna, que é o Centro de Valorização da Vida, porque a regra nacional é de que só pode ser criado em municípios com mais de 100 mil habitantes, tá? Então, a gente pode usar do CVV, né, via Skype, via e-mail, Gmail, via ligação gratuita, né, que é 144 e agora vai passar a ser 188, mas nós não podemos ter um núcleo do CVV em Itaúna. Mas os profissionais vão gravar entrevistas, e a nossa ideia é de que essas entrevistas possam ir sendo reproduzidas, né, ao longo do tempo, não só uma vez, mas que elas possam ser, né, usadas em vários horários, nas rádios, na mídia local. A capacitação dos profissionais dos CAPs para a construção do plano de crise. Então, o nosso encontro de maio com a Nádia vai ser para essa capacitação. O matriciamento entre os médicos da atenção básica e dos CAPs, né? Então, os médicos dos CAPs estão encontrando uma vez por mês com os médicos da atenção básica para discussão de caso, priorizando o comportamento suicida. E aí nós estamos discutindo ampliar esse matriciamento para a equipe multidisciplinar, porque isso já foi feito num outro momento, é nosso desejo,
né? Inclusive seguindo o panorama da saúde mental, que é sempre multidisciplinar e não só numa classe profissional. Uma sensibilização e capacitação das equipes do hospital e do pronto-socorro, essa agenda está sendo construída. Nós estamos assim, bastante satisfeitos de ter conseguido trazer a equipe técnica do hospital para essa discussão, né? Eles têm sido muito abertos e muito solícitos. Pode passar. Nós vamos fazer um treinamento para os agentes comunitários. Parece que hoje alguém já falou aqui a necessidade, né, de fortalecer, até porque a gente sabe que é um público que troca, né, que tem um rodízio muito grande. Ações na educação, a gente pensa em começar pela educação do município, para a gente fazer uma parceria com o programa Saúde na Escola e trabalhar de uma forma intensa a valorização da vida e a prevenção do suicídio entre crianças e adolescentes, tá? Uma oficina de atenção integral à crise na RAPS, tá? Pensando crise e urgência, e aí a gente pensa em chamar, inclusive, o pessoal do SAMU. Implantação de protocolos de saúde mental no pronto-socorro e na atenção básica. Criação de grupos de sobreviventes, reconhecendo que o luto da perda, né, pelo suicídio, ele é um luto diferenciado. Acompanhamento no território pós-tentativa, então a gente conseguir mapear, né, essas pessoas. Então, um protocolo no sentido assim, a pessoa chegou no pronto-socorro hoje ou no final de semana, né, é feita uma notificação que ela não estava sendo feita, então é feita uma notificação enviada para a epidemiologia, né? Então, a gente acha que é importante lançar dados, ter dados do município, mas não só dados numéricos, né? Pensar que a gente precisa ter estratégia, né, talvez de busca ativa no território, contando com a atenção básica. Então, é isso que a gente chama, né, de acompanhamento pós-tentativa. Um atendimento no domicílio, né, uma oferta de orientação para os familiares, a notificação, né, que ela já está sendo feita desde novembro, me parece. Pode passar. E é isso, né? Eu só queria esclarecer que o GT, ele é aberto para lideranças comunitárias, né, para lideranças de bairro, para lideranças religiosas, para o poder legislativo, executivo, e a gente está trabalhando inicialmente educação, assistência social e saúde, tá? Então, fica aqui o meu convite e a minha sincera gratidão por vocês terem, assim, pelo menos na minha história, né, que estou na rede desde 2010, primeira vez que a gente tem um espaço tão aberto, né, tão amplo, para trazer as questões da saúde mental, que angustiam, né, podem ter certeza também, a nós que estamos lá, né, no cotidiano do serviço. Então, muito obrigada. Ok, então, começando, Anselmo. Cristiane, eu gostaria de saber, você enquanto gestora da saúde mental, qual o retrocesso em termos de profissional, de mão de obra humana, que tivemos do ano passado até a atual data? E o que seria necessário hoje para estruturar o CAPS-AD para atender a demanda do município de Itaúna, tanto na parte física quanto na demanda humana, em termos de profissional? O CAPS-AD especificamente? Correto. Saúde mental como um todo. Então, esse levantamento que você está me pedindo, ele foi pedido há uns 15 dias atrás pelo Dr. Fernando, né? E aí a gente identificou uma defasagem de alguns profissionais. Então, isso foi apontado e está buscando se resolver. Já chegou ontem uma psicóloga, chegaram 2 terapeutas ocupacionais. Então, sim, a busca da atual gestão é deixar a equipe agora funcionando, pelo menos da forma como pegou, né? Entendendo que as equipes, da forma como o governo iniciou, elas já começaram defasadas. A gente precisaria, pelo menos, de mais 3 profissionais de nível superior, exceto médico e enfermeiro, tá?
para a gente ter um mínimo. Então, a gente precisaria de 10 profissionais de nível superior em cada equipe, exceto médico e enfermeiro, tá? Por outro lado, um ganho que a gente teve foi ter oficineiros, que a gente não tinha nenhum, e hoje a gente conta assim, com uma equipe de oficineiro que assim, que está muito bacana e que está possibilitando fazer várias ações no território que antes a gente não tinha. Assim, então, é um respiro para a equipe. Do ponto de vista da estrutura física, o CAPES 2 precisa passar por uma reforma, inclusive para que ele possa ser transformado em CAPES 3, né? Ou seja, um CAPES 24 horas. E o CAPES AD, apesar da gente ter mudado a sede aqui para o centro, né? Com vários avanços, o fato do imóvel ter 2 pavimentos, ele não facilita a acessibilidade. Então, nós teremos que trocar de imóvel por essa questão. Então, nós já estamos procurando. Ficou incompleto, só um item dentro da minha pergunta, Marcinho. A gente vê a questão hoje da falta do psiquiatra que você não citou, né? A gente sabe que a equipe ela ficou defasada em relação a 2 psiquiatras, quando eu e a Márcia estivemos fazendo uma visita no mesmo, e qual o prejuízo que isso tem trago para a nossa comunidade? A questão do psiquiatra... A falta de mão... A questão do psiquiatra ela é uma questão bastante delicada. Por mais que a gente não queira trabalhar com especificidades profissionais, a gente tem que reconhecer as questões do mercado, né? Então, o que a prefeitura fez foi buscar adequar a forma de contratação e cumprimento de carga horária dos psiquiatras de acordo com o que tinha sido exigência do Ministério Público, se não me engano, em 2016. Porque os cargos de especialidades, eles eram contratados, às vezes, para 2 vínculos de 20 horas, né? Ou seja, contratado para 40 horas, e quando, na verdade, se cumpria um dia de trabalho, né? Um dia de 8 horas, um dia de 6 horas, um dia de 10 horas, pensando em termos de especialidades. Então, o que foi feito é que as outras especialidades, principalmente no doutor Ovídio, isso vinha sendo feito, e que a última parte a ser mexida foi a psiquiatria. E a gente só tem psiquiatra nos CAPs, a gente não tem psiquiatra em outro ponto da rede. A gente tinha psiquiatras que estavam com a gente já há bastante tempo, mas que quando foi feita essa proposta de adequação, eles não quiseram. Então, foi opção deles se desligar da rede do município, tá? E aí a gente tem buscado trazer novos psiquiatras para a rede, né? Esse é um problema, a gente reconhece que a gente precisa de criar o cargo de psiquiatra de urgência, considerando que o CAPES é de urgência, né? E aí, na verdade, não é uma discussão só do médico, a gente não tem nada que coloque o CAPES no lugar da urgência hoje, né? Então, assim, isso já foi levantado, já foi avaliado, já foi apontado, mas existe, inclusive, uma impossibilidade atual de ampliar a contratação, né? A gente tem um limite. Então, a gente sabe aonde estão as falhas, mas a gente não vai conseguir resolver isso a curto prazo. Mas você repensa essa questão, uma vez que corre o risco até de perder o que já tem, esse profissional? Porque esse profissional ele ganha muito pouco, né? Ele ganha pouco em relação ao que o mercado oferece. Correto. Sim. Mas se a gente também não olhar dessa forma, né, a saúde mental ela atende praticamente pessoas carentes, que as que estão em condições vão para os consultórios. Mas se a gente não repensar isso, a gente vai ter nosso cidadão aí à mercê do nada, ou seja, à mercê de perigos que sonda toda a nossa cidade, que foi relatado através da sua pessoa. Só finalizando, que está dentro do que eu perguntei, se está se planejando para que possa se conquistar profissionais, trazer mais profissionais para dentro do CAPES e evitar que os que já estão saiam, porque o receio é que o que está sendo feito hoje,
o trabalho já prestado, ele pode vir a ter mais deficiência, uma vez que a gente vê a questão do salário realmente. Há essa preocupação, mas há um cuidado de fazer tudo dentro da legalidade, né? Então, o que a gente aponta após a nossa análise é que os CAPs de Itaúna, eles foram implantados e habilitados sem que a gente tivesse uma legislação municipal que respaldasse o CAPS no lugar da urgência, né? Então, em outros municípios aqui à volta, né, os médicos ligam, por exemplo, citando a questão do médico, né? O médico liga e fala, você está com vaga? Estou. E como que é o salário? O salário é assim, assim. Tem adicional de urgência? Não, não tem adicional de urgência, né? A gente tem uma legislação que engessa a urgência somente ao pronto-socorro. Quando toda a legislação do Ministério da Saúde fala que o CAPS, ele é um serviço de atenção especializada e de atenção à crise e urgência, né? Então, assim, eu estou apontando isso para ver que não é uma questão de uma categoria profissional. A gente tem mais oferta de psicólogo, de enfermeiro? Tem, né? Porque a gente tem um número maior de profissionais que querem entrar. No caso dos psicólogos, há uma restrição. A gente tem menos profissionais e mais vagas. Mas a análise da conjuntura, ela precisa ser feita de uma maneira ampla, ainda mais pensando que a gente quer e precisa de um CAPS 3, ou seja, um CAPS que vai funcionar 24 horas, né? E aí, como que a gente vai ter, então, plantão noturno? De enfermeiro, de auxiliar de enfermagem, né? Então, a coisa precisa caminhar, mas a gente precisa resolver o problema como um todo. Não adianta a gente apagar um incêndio, né, e deixar o resto da floresta ali com as faíscas. Nesse caso específico, não seria possível fazer uma parceria com o plantão? Com o pronto-socorro? No caso, tendo leito específico, né? Alguém surtou, aí já tem um lugar adequado. O leito de saúde mental no Hospital Geral, ele é um dos pontos que eu trouxe. Isso é previsto, né? E a gente já tentou várias vezes, né, junto ao hospital, por enquanto a gente não conseguiu. Seria muito bom? Seria um grande ganho para o município. Leito de saúde mental, né, no hospital. Mas a gente ainda não conseguiu. Jordânia. Cristiana, vamos com duas questões. Nas últimas reuniões, a gente tem debatido muito aqui a questão dos psicólogos PSF, né, que ou por causa do PSF ou por região, isso vai da demanda financeira também do município, em condição de manter. Isso ajudaria também em relação, né, ao trabalho do CAPS, o psicólogo faz, né, o atendimento e encaminha para o CAPS para a questão psiquiátrica. E também o treinamento das agentes de saúde em relação a detectar aquelas pessoas que estão com problema de saúde mental. Por quê? A agente de saúde que vai na casa da pessoa, que senta ali com a pessoa, toma um café, conversa, ela sempre está ali dia a dia na casa das pessoas, então um treinamento com elas, para tentar identificar essas pessoas, isso também ajudaria também em relação ao CAPS. E outra pergunta, o que o CAPS tem feito hoje, em relação a quando identifica uma pessoa que tentou suicídio? Há um acompanhamento, há um trabalho em cima disso? Primeira pergunta em relação à atenção básica. A gente considera, assim, importantíssimo a gente conseguir fazer cuidar de saúde mental na atenção básica, né? Só que, como a gente não tem, a gente criar isso é algo que vai demandar um volume de profissional considerável, pensando que a gente tem 20 e tantos PSFs, né? Apesar de ser psicóloga, eu não faço defesa da minha classe profissional, né? Tenho profissionais de outras áreas nas equipes hoje, assistentes sociais, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, assim, que têm tanta propriedade, se não for mais, né? Assim, estão tão habilitados e qualificados para fazer o cuidado de saúde mental. Então, o que a gente gostaria é de equipes de saúde mental para atuar na rede de atenção básica. Isso existem várias possibilidades, né? Os NASF são uma possibilidade, né? O que está apontado no relatório da 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental, que foi em 2010, seria equipes com 3 profissionais para cada 10 mil habitantes.
Então, Itaúna teria que ter aí entre 6 e 8 equipes, um número ideal, né? Mas a gente poderia pensar equipes multiprofissionais para se ocupar de um determinado território, por exemplo, com 3, 4 PSFs, né? Então, a gente tem pensado nessa lógica, não de um profissional, né? Mas da gente conseguir estender para o território a mesma lógica da atenção psicossocial que é pensada no CAPS. Com relação aos ACS, assim, são profissionais que eu tenho profunda admiração e respeito, né? Acho que é belíssima a proposta, e inclusive a gente conversou, de que a Márcia nos visitou, né? Da necessidade de estar refazendo. Não sei se foi em 2015, o governo trouxe, né, uma ação que chamou Caminhos para o Cuidado, que foi feita no município. Então, a gente quer replicar o Caminhos para o Cuidado para os ACS, e aí pensando também a avaliação, né, da questão da depressão e do comportamento suicida no território. Isso é possível. Existe, por exemplo, um aplicativo que a gente baixa no celular, que as pessoas, sabendo fazer, não é uma coisa de altíssima complexidade, isso, né? Então, existem instrumentos, a gente precisa instrumentalizar as pessoas para que elas possam se valer desses instrumentos. E a terceira questão é como que o CAPS hoje aborda a questão do comportamento suicida. A gente entende, né, que a tentativa de suicídio ela é um sinal de alerta, né? Então, como que a gente faz hoje, né? Ou a gente oferta a permanência dia, um cuidado intensivo, a pessoa vir para o serviço todos os dias. A gente orienta a família, né, sobre alguns cuidados que é preciso ter, principalmente nos primeiros dias. Se for necessário, a gente tem conseguido uma parceria com o pronto-socorro, né? Então, uma vez que a gente não tem o CAPS 24 horas, a pessoa pernoita lá de manhã cedo, a gente busca, né? E aí a gente vai observando e manejando até que o risco grave possa ir diminuindo, né? E a gente possa ir tendo aí um pouco mais de tranquilidade para fazer o manejo, né, junto com a família, no território. Tá? Vamos suprimir o expediente de comunicações parlamentares ou comunicação de lideranças? O plenário concorda? Lideranças? Ok? Ok. Então, agora, Otacília. Nós gostaríamos de agradecer a sua presença aqui, né? Parabéns pela explanação que foi feita. Eu fiquei só com uma dúvida. Você disse que 77%, né, dos casos que vocês conseguiram fazer uma identificação não passam pelo CAPS, né? Então, qual que é a estratégia que o seu setor tem para poder chegar nesse número que é altíssimo de pessoas que vocês não estão cuidando delas, né? Qual que é a melhor estratégia, tendo em vista que, como você disse agora, que a prefeitura não tem os profissionais que você precisaria. Até uma pergunta que eu gostaria de ter feito, o Anselmo fez, né? Que você não tem equipe ainda possível. Então, existe alguma estratégia para poder chegar nesse 77% de pessoas que estão vulneráveis? Então, não é nossa intenção, né? Não é nossa intenção no sentido do que a política prevê, que todas as pessoas vão ser absorvidas no CAPS, né? Porque a proposta é da rede, não é de um único serviço que dê conta de tudo. A gente pensa que é urgente a gente ampliar a rede, não só com recursos humanos, mas com outros dispositivos. E a gente entende que isso é um planejamento a médio e longo prazo. Então, o que nós, hoje, no GT, estamos pensando, né, e tentando construir, ações e estratégias com o que a gente tem, né? Então, o que a gente tem? Agente comunitário, a gente tem equipe de atenção básica, não tem profissional de saúde mental, né? Mas então nós precisamos sensibilizar e qualificar os enfermeiros, os médicos, na atenção básica. Eu não tenho profissional especialista, mas eu tenho equipe de atenção básica, então é com essa equipe que eu vou contar, né? O pessoal de CRAS e CREAS, que lida com populações, né, em situação de ou risco de violação ou já de violação de direitos. A gente entende que esses colegas, esses atores também precisam estar,
né, com uma escuta qualificada e capazes de dar uma devolutiva e de encaminhar. Criar fluxos, né, aproximar do pronto-socorro. Então, pensando na rede que a gente tem hoje, né, essas estão sendo as estratégias que estão sendo construídas e pensadas. Não é indicativo, né, inclusive de tudo que tem construído sobre a questão do suicídio, que a gente tenha tipo um serviço onde todas as pessoas que pensam nisso vão... Não é essa a ideia. A ideia é pulverizar ações, né, justamente considerando assim, olha, 100% das pessoas não vão ao CAPS. Às vezes não vão porque já ouviram falar mal. Às vezes não vão porque acham que não é doido, lá é lugar de doido. Assim, tem estigmas do serviço, né? Então, tem uma série de fatores que a gente precisa entender. Então, o que a gente precisa fazer é fazer chegar o cuidado, né, em vários pontos da rede. É dessa forma que nós estamos pensando as estratégias ao longo do ano, tá? Márcia. Presença da Cristiane e dos demais funcionários da saúde mental. E Cristiane, pelo que a gente conversou, né, aquele dia, quero até te agradecer, porque a gente não tinha marcado e você recebeu a gente. Eu ainda continuo insistindo que precisa divulgar mais o serviço de saúde mental. O horário de funcionamento, a porta aberta, como é recebido os pacientes, né? E o fluxo desses pacientes do PSF para o CAPS, né? E a triagem que vocês fazem, se é para o serviço ou não, né? Precisa, sim, ser divulgado mais como que é feito esse trabalho. E a nossa preocupação hoje, a gente sabe da dificuldade, né, de manter os funcionários, de ter um quadro maior de profissionais, mas é a questão de, hoje, o médico do PSF encaminhar para o CAPS, né? E, pela triagem, não ser um paciente do CAPS e voltar para o PSF. Quando ele volta para o PSF, ele já volta descrente, né? Porque lá ele não vai encontrar um psicólogo, que é o que ele procura. Às vezes, até não querer usar a medicação, né? Ter uma dificuldade de estar iniciando o tratamento já com medicação, né? Então, a nossa preocupação é em se perder esse paciente, né? Uma outra coisa que eu queria questionar com você também, eu vou fazer todas as minhas perguntas e você responde na medida do que for possível. A criação de um CAPS-I, né, que é o que a gente sonhou tanto e queria muito que funcionasse, pelo grande número de procura, né, a fila enorme que tem hoje com as crianças. E, enquanto se não libera um paciente, você não traz outro, né? Então, essa criação do CAPS-I tem alguma chance, alguma possibilidade, ou continua sendo só um sonho que a gente quer realizar, né? Uma outra situação também, eu fiz uma indicação no ano passado, né, sobre o CAPS 24 horas ou a reserva de leitos lá no pronto-socorro. Você acabou de responder que quando tem a necessidade em crise, né, depois das 17 horas, vocês encaminham esses pacientes para o pronto-socorro e ficam mantendo eles lá na segunda, de manhã vocês buscam, né? Mas esse paciente, ele é colocado num leito, junto com os outros pacientes, que vai trazer uma dificuldade tanto para ele, quanto para os outros pacientes que estão lá, né, aguardando outro tipo de atendimento. Então, como que é feito esse serviço? Se tem uma reserva, pelo menos uma reserva de leitos lá no pronto-socorro, sobre o CAPS-I, né? E essa possibilidade de voltar o paciente para o PSF e chegar lá não ter o psicólogo que ele precisa, ou que ele não quer continuar o tratamento com o clínico, né? Como que a gente pode fazer até conseguir essa equipe no PSF ou capacitar os enfermeiros e o agente comunitário, que é o que eu continuo acreditando que é um elo muito grande entre a família, né, e o PSF. Essa preocupação do paciente, o paciente que fica no bate e volta, e às vezes ele acaba se perdendo. Isso é uma grande preocupação, né? Eu falo muito em sala de aula com meus alunos, né, que a rede, ela sempre vai ter falhas, né, mas que ela não pode ser uma rede com um buraco tão grande que o usuário passa direto e esborracha, né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter de estreitar esse enlaçamento com os dispositivos ou os profissionais que a gente tem hoje, né? O que eu gostaria, outro dia eu brinquei numa reunião, quase que eu
né? Fui expulsa. Hoje a gente tem 30 profissionais de psicologia na prefeitura. Ah, e quantos que precisaria ter? 60. Assim, eu falo isso sem brincar, né? Para atender demanda não só de saúde mental, mas de outros pontos. Isso hoje é um sonho do ponto de vista do orçamento, do ponto de vista dos cargos, né? Então, com o que a gente tem? Quando você fala, é preciso divulgar, né? A gente está pensando em criar panfletos e tudo. Só que nós estamos segurando isso, porque esses fluxos, né, e esse entrelaçamento entre o que existe, ele precisa estar mais coeso, né, com essas ações que a gente está fazendo, que a gente pensa, né, até junho. Então, a gente precisa de pelo menos mais uns 2 meses, né, para a gente afinar mais o discurso, para que a gente tenha mais congruência entre os serviços, porque senão a gente começa a fazer uma divulgação, né, e se entre nós isso não está muito claro, o usuário ele vai continuar nesse ping-pong. Eu acho que aí é pior ainda, né? Então, eu concordo que é preciso explicar melhor para que é cada serviço, qual que seria o público, né? Se não é aqui, aonde que é, quem procura, se você chegou ali, para onde você pode ser encaminhado, mas eu acho que isso precisa estar mais claro para nós, da rede, né? O como fazer também. Então, eu penso assim, esse aprimoramento é algo que eu busco muito, né? Acho que a gente precisa ter muita propriedade na hora de ou falar, sim, é aqui, ou não, não é, é ali, né? Mas o que a gente tem visto na prática é, por exemplo, os médicos do PSF ligam, né? Aí eu quero falar com o doutor fulano. E aí já faz uma orientação por telefone, né? A gente acha que rede é isso, rede não é papel, né? Rede é gente conversando com gente e tentando construir saídas que são possíveis, tá? Então, eu vejo que a coisa está caminhando. Não é no ritmo que a gente precisa ou que a gente gostaria, né? Mas eu vejo que está caminhando. Eu acho que é nesse sentido. O CAPSI, Márcia, assim, CAPSI é meu sonho há muitos anos, né? Meu e de muitas pessoas, e é uma necessidade real do município. Então, assim, estamos desejosos, o projeto está engavetado, a gente vai credenciar ele no SAIPES, tá? Estamos pensando num terreno, numa possível construção de uma sede própria, pensando todas as especificidades que o público infanto-juvenil tem, né? Mas a gente fica muito receoso, porque o Ministério da Saúde ele não está habilitando nenhum serviço, né? Não está habilitando nenhum serviço novo. Então, de repente, contar com o apoio do legislativo, vereador, né, deputado, assim, quem sabe a gente consegue algum canal de facilitação, né? Nós estamos ficando cada vez mais, né, assim, esmagados com essa demanda, por 2 motivos. Primeiro, que o CEPAI, né, que é o centro da rede FEMIG, da rede hospitalar do Estado, que é o único de Minas, que atende criança e adolescente, está devolvendo para os municípios, né? Chegou um ponto que o Estado não dá conta mais da demanda dos municípios. Então, já há algum tempo, eles estão devolvendo, né? Manda para a gente e pede, olha, cuida que o filho é seu, tá? Então, os casos, eles estão cada vez ficando menos no CEPAI e mais com a gente, né? Segundo, a questão da lógica do ambulatório, né? A gente tem um mini ambulatório de psicologia para o cuidado infanto-juvenil, mas é de longe o que a gente precisa ter, né? Em número e em proposta, porque o ambulatório ele é justamente isso. Ele é uma fila de espera muito maior do lado de fora da porta do que do lado de dentro, né? Então, não atende, tá? Então, assim, é urgente que a gente consiga avançar na proposta do infanto-juvenil. Mas, então, assim, a gente está caminhando com o projeto, pedimos agora para poder fazer a planta, né, da construção, mas, assim, é um sonho que a gente está sonhando junto, mas que a gente tem o receio de dar um passo maior, né, que é um serviço que, se for só um município, é um serviço de alto custo só para o município bancar. Só um minutinho, Marcinho. É a última que eu fico pendente. Uma outra demanda que me preocupa muito é a demanda dos funcionários. Os funcionários, né, da prefeitura tinham um atendimento psicológico lá no ambulatório da prefeitura. E isso foi cortado.
Então, hoje, a gente tem funcionários, pacientes, há mais de 10 anos que estavam em tratamento com psicólogo. E isso foi cortado. Então, assim, eu queria saber se tem alguma busca desses pacientes funcionários, que são funcionários, né, da administração, que precisam desse acompanhamento, que estão aí perdidos, né, soltos. Se tem uma busca desses pacientes para o CAPS ou se eles realmente estão perdidos aí ainda. Quando essas duas psicólogas elas foram mudar, né, de função na prefeitura, teve-se o cuidado de fazer o encaminhamento dos casos. Eu não posso garantir que 100% dos casos foram encaminhados, né? Mas eu posso garantir que eu mesma recebi telefonemas, encaminhamentos, né? E vi, né, alguns colegas servidores chegando aos CAPs e até ao Centro de Convivência de Saúde Mental, né? Assim, que a gente fala tanto de CAPs, a gente pensa tanto na doença que a gente esquece de falar da saúde, né? Então, se o Centro de Convivência, a gente considera que é um espaço legítimo de saúde mental, não é de doença. Então, esses servidores, eles têm sido muito encaminhados até para o Centro de Convivência. Eu tenho achado, assim, uma iniciativa muito interessante, né, que é uma outra aposta, como você bem disse, assim, de não apostar só no remédio, né? Então, eu sei que houve esse cuidado. A notícia que eu tenho é que eu participei de uma reunião semana passada, onde a gestão está montando eu não sei se eu posso dizer uma comissão, mas um grupo, né, intersetorial para reformular esse atendimento ao servidor, né? Não sei se vai ser nos mesmos moldes daquela casa do servidor que já existiu no município, né? Mas há o reconhecimento de que o servidor ele precisa ter um espaço próprio, né, no município, de que a gente precisa de cuidar de quem cuida, né? Então, isso foi iniciado um processo. É o que eu tenho a dizer. Eu fui convidada, né, pela saúde mental a pensar esses processos, né? Já estou estudando, já estou pensando algumas coisas, né? Então, eu sei assim, que não é um olhar descuidado da gestão para com os nossos colegas. Tá? Joel. Boa noite, senhor presidente, mais uma vez. Boa noite, Cristiane. Quero parabenizar você pela bela explanação, foi muito bom, muito esclarecedor. Parabenizar também os profissionais de saúde mental que estão com você aqui, firmes e fortes, né? E, na verdade, eu não tenho nenhuma pergunta, mas eu queria fazer um esclarecimento aqui da minha parte. Como vereador, eu me preocupei na questão do suicídio na nossa cidade, porque já há 23 anos que eu, como católico praticante religioso, eu atendo pessoas vêm até mim com esse problema. E como eu não sou psicólogo, nem profissional da área da saúde, o que eu sempre fiz? Eu rezo com as pessoas, que é o que eu tenho, né, fé, e encaminhava e encaminho essas pessoas a um psicólogo. É o que eu posso fazer. Mas como vereador, eu pedi ao nosso presidente, Marcinho Racuna, que nos concedesse uma comissão especial para a gente tratar do tema suicídio, na tentativa de levantar essa ideia, né, esse debate aqui nessa casa como legisladores, né? Você sabe disso, foi convidado, infelizmente houve um contratempo, não pôde vir, né? Nós não pudemos ter a sua presença, nem de alguém aqui, mas qual era a intenção? 3 audiências públicas, a primeira na área da saúde. Então, o que eu fiz, né? Como presidente da comissão? Nós convidamos profissionais da área da saúde. O doutor Elvio esteve presente nas 3 audiências, né? E na primeira audiência nós tivemos profissionais do hospital, tivemos psicólogos, todas as vezes tivemos psicólogos, e eles debateram, as pessoas vieram e debateram. E eu, como presidente, que estava presidindo, apenas anotando os debates, né? Não opinei em nada. Na segunda, nós quisemos tratar do mesmo tema, mas do ângulo da visão da educação e da segurança pública. Então, nós convidamos o Major Aédel, de Divinópolis, também é psicólogo, convidamos o capitão Alexandre, ele esteve aqui, professoras,
pedagogas, vieram mais de 30 pedagogas, mães, alunos, gente de todas as áreas da educação e da segurança. E eles fizeram um belo debate também, foi muito produtivo nesse dia, e nós temos as fitas gravadas aí. No terceira audiência, nós convidamos a área da religiosidade, uma pastora, esqueci o nome dela, perdão, você lembra, Jordânia? A pastora, me fugiu o nome, ela também é psicóloga, e o padre, a pastora Cláudia, né? E o padre Adriano esteve conosco, e outras pessoas também. Então, nós debatemos nessas áreas, nessas referentes áreas. E qual era a intenção? Porque, como legisladores, a gente olha a cidade como um todo. Eu, pelo menos, agora eu falo por mim, em momento algum eu me referi ao CAPS. Não fiz crítica nenhuma, nem positiva, nem negativa. Nesses anos todos que eu estou aqui como parlamentar, vocês não vão encontrar nenhuma fala minha, nem aqui em plenário, nem em redes sociais, e em lugar nenhum eu falando sobre a saúde mental da nossa cidade, do CAPS. Nunca falei, nunca. Vocês não vão encontrar. Por quê? Porque eu não conheço o trabalho do CAPS, profundamente, claro, né? Já fui algumas vezes, tal, mas não conheço profundamente. E sempre confiei e acreditei no trabalho do CAPS, da saúde mental. Então, nunca teci nenhuma crítica, nem positiva, nem negativa do CAPS. A intenção é levantar o tema como um todo, na cidade toda, né? Tanto é que o Otacílio fez uma pergunta aí muito interessante, que 77% das pessoas que foram diagnosticadas lá no hospital, naquele gráfico, não são atingidas pelo CAPS. Então, assim, às vezes está muito mais fora das pessoas atendidas e tal. Então, a intenção é levantar o assunto para a gente tentar contribuir. E o relatório dessa comissão ainda não foi terminado ainda. O que aconteceu? As pessoas começaram afoitamente, a cada um falar uma coisa, fazer uma coisa, passar na frente. Até nós vereadores aqui, na intenção de ajudar, né, começaram a chover muitas indicações, cada um falando uma coisa, e eu penso assim, que eu trabalho da seguinte maneira, nós temos que fazer uma obra, tem que ser como uma árvore, tem que cuidar dessa árvore e ela crescer, às vezes até devagar, para que ela possa crescer e ficar robusta, firme e forte, para que daí a algum tempo todos possam abrigar na sua sombra e comer dos seus frutos. Então tem coisas que não é rápido assim, eu entendo isso. Então o que acontece? Eu fiquei um pouco desanimado porque assim, a intenção é ajudar. Aí a gente vê quando começa a tomar outros caminhos e começar a ficar assim, eu me sinto mal, porque às vezes eu posso pensar, nossa, não era essa a intenção. Eu não sei se eu tenho culpa nisso, mas nas redes sociais, por exemplo, a única fala minha que tem sobre esse assunto foi quando eu subi nessa tribuna e elogiei uma cidadã que veio ali. Eu elogiei pelo quê? Pelo fato dela vir a essa casa, subir na tribuna e falar do que ela sente. Aqui é uma casa onde as pessoas fazem isso. Então eu elogiei, parabenizei esse ato dela e continuo fazendo isso. E pronto. Agora, a nossa comissão, ela ainda não fez o relatório. E eu, sinceramente, assim, vou até confessar para vocês, eu desanimei um pouco, porque a gente vê, o assunto realmente é delicado. Mas, diante da sua explanação, diante das ideias do CAPES, de tudo que vocês estão colocando, eu fiquei um pouco animado, porque está traçando metas, tem um planejamento, essa é a intenção. Agora, o que a gente pode fazer aqui, o que eu posso dizer como vereador, vocês podem contar conosco, né? Até mesmo você hoje me mandou um convite para a gente estar dia 26 de abril lá em Carmo do Cajuru. Eu disse para você, eu sou leigo no assunto, no que diz o mérito. Eu não sei tratar do mérito em si, mas eu, como vereador, eu posso ir, e como vereador que eu posso ajudar, eu quero e vou ajudar. Tá? Então, a comissão, ela tem uma força muito grande. Quando se faz um relatório de comissão, e quando todos os vereadores assinam aquele relatório,
e a gente envia isso para o executivo ou por qualquer instância que for do governo, seja estadual ou federal, né, da União, isso tem uma força a mais. Essa é a intenção, unir força, mas jamais invadir um trabalho de vocês. Não sei se isso chegou lá no CAPES, de maneira nenhuma que eu fiz isso, tanto é que vocês não vão achar nada meu nesse sentido, mas a intenção é somar mesmo, tá? Agora, na questão do suicídio, a nossa cidade, as pessoas me procuram, não como vereador, mas como uma pessoa assim, né, Joel, do grupo de oração que eles me conhecem. Então, assim, Joel, reza para mim, porque na minha casa tem um caso assim. Nas escolas, Cristiano, está terrível, você deve estar por dentro disso. As diretoras me procuram, os professores me procuram e não sabem o que fazer com os adolescentes. Então, assim, quase que generalizado os sintomas, né? E nós precisamos nos unir, né? E por isso que você está aqui, e o vereador Jordani e a vereadora Márcia acertadamente pediu que você viesse, né? Essa união, eu acho que vai conseguir vencer. Então, eu costumo dizer que a vida sempre vence a morte, desde que nós estejamos juntos. Claro que a gente não vai pensar igual, eu tenho certeza que nós temos divergências de pensamentos em várias coisas, mas isso não vai impedir da gente lutar pelo mesmo ideal, que no caso aqui está sendo a questão do suicídio, né? Então, só quero te parabenizar e dizer para vocês todos da saúde mental que podem contar comigo no que precisar, tá? No que precisar eu estou disposto, estou aberto e dizer para todas as pessoas que estão nos vendo que, se Deus quiser, a gente vai vencer. Cada um contribuir um pouquinho, a gente vence esse mal, a gente vence essa luta. E pelo que você colocou aí, estamos no caminho certo e é colocar em prática agora. Vamos colocar em prática, pode contar com todos nós aqui. Eu tenho certeza que todos os vereadores aqui, nós temos as nossas divergências de ideias, né? Mas quando é uma causa nobre, e a maioria é causa nobre, nós nos unimos e nós vamos vencer. Então, só quero deixar registrado aqui essa minha fala, dizer que vocês precisam de muita força, de muita saúde, aquelas que acreditam em Deus, que Deus abençoe vocês, para que a nossa cidade tenha uma saúde mental de qualidade. Tá? Muito obrigado. Eu agradeço as suas palavras, Joel. Para nós é um alento, porque tem sido sofrido para nós, né? A gente trabalha meio que no olho de um furacão, né? Não só por causa dos últimos fatos, mas não é brincadeira estar à frente de um CAPES, né? E aí eu queria, né, dizer assim, que, por exemplo, o CVV, né, ele trabalha com voluntários, né? O Centro de Valorização da Vida, onde essas pessoas são treinadas, capacitadas, não gosto muito desse termo capacitado, porque fica parecendo que a gente é incapaz, né? Mas onde há uma qualificação, né, de determinados aspectos, de uma escuta humanizada, não há uma exigência de que tem que ser determinado profissional, de determinado nível de escolarização, né? Então, são pessoas que se dispõem, né, a emprestar o ouvido, a sua empatia, a sua sensibilidade para o sofrimento humano, para a dor humana, né? É nesse lugar que a gente se reconhece, né? Então, é claro que há momentos que a gente precisa do especialista, mas eu acho que a gente precisa muito mais, né, de não especialistas, de professores, de pedagogas, de cantineiras, de serventes, né? É nesse sentido que a gente tem chamado para ampliar, né? Para que você, enquanto líder, que a gente sabe que você tem essa função, né? Que você se sinta também mais confortável de como orientar as famílias, né? Então, assim, eu acho que é somar mesmo, tá? Cristiane, nós tínhamos mais um vereador inscrito e tínhamos também uma pergunta da Jennifer, então eu vou te encaminhar elas depois, né? Findado o nosso prazo, eu te vou conceder só agora mesmo, né, as considerações finais. Ok, senhores? Senhor presidente, Ok. senhor presidente, deixa eu só dar um informe, né? Pergunta, não? O Cristiano, sobre a fala da vereadora Márcia, que está sendo estruturada a Casa do Servidor, só isso. Já breve iniciar.
Eu não estava muito segura se o nome era esse, né? Eu só queria agradecer, né, me colocar à disposição. Essa é uma das polêmicas que a saúde mental se ocupa, né? Mês que vem teremos o 18 de maio, vocês vão ouvir falar muito da saúde mental, principalmente no mês de maio. E nós contamos com vocês, nós precisamos de recursos, de carro, né, de emendas e etc, etc. Então, lembrem-se de nós, que nós precisamos ampliar os esforços. Ô, Cristiano, só um parênteses aqui, esqueci de falar na minha fala. Na LOA desse ano, eu coloquei uma emenda impositiva, R$15 mil destinados a tratar de assuntos sobre suicídio. Então, vocês do CAPES, você principalmente, tem lá R$15 mil. Não é muito, né? Mas é bastante. É o que eu tinha para destinar. Fiquei muito feliz com essa notícia, eu fiquei sabendo de sexta-feira. Emenda impositiva, então está lá disponível para vocês trabalharem no sentido, se Deus quiser, ano que vem, colocarei bem mais do que esses 15 mil, do que eu tenho como emenda impositiva. Nossa gratidão. Ok, Cristiano, muito obrigado. Então, eu vou pedir à assessoria de comunicação que te passe as perguntas que foram formuladas, né, pelos que não foram atendidos em função do nosso tempo. Mas, mais uma vez, eu quero te agradecer pela vinda, viu? Em nome de todos os vereadores. E conte conosco, tá? E seja sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado. Comunicações parlamentares, são 10 inscritos, cada um tem 3 minutos. Luiz Erasto foi suprimido aqui. Vossa Excelência não tá... é o que você não estava no plenário, não nós perguntando. Colocou em votação. Lucim, tá não. Alexandre, também não se faz presente. Vossa Excelência, Antônio Miranda. Senhor presidente, mas dando continuidade aí, eu também quero dizer da minha felicitação de felicidade dessa notícia do Centro de Oncologia, do credenciamento, né, que a princípio é o credenciamento. E destacar aqui realmente o que a Gláucia ou a Otacília falou, não sei se foi a Gláucia, a Otacília ou a Márcia, da questão da Marilda, do hospital, antes da Marilda, antes e pós-Marilda. E enquanto vice-prefeito, foram várias reuniões que nós participamos junto com a provedoria do hospital nesse sentido de trabalhar. E eu quero ressaltar aqui realmente o trabalho dessa gestão do hospital nesse sentido aqui, que não mediram esforço para que isso acontecesse. Falar, né, mais uma vez também, de uma pergunta que eu fiz a semana passada aqui, da questão da dívida da prefeitura para com o pronto-socorro. Eu sei que teve uma reunião lá, me parece, semana passada, que o prefeito esteve presente e ele foi cobrado sobre isso, né? E foi dito para ele que foi um compromisso, ao assinar o convênio do plantão 24 horas, dele cobrir lá a produção do plantão. E, então, de repente, o vereador Urso, não sei se vai ter alguma resposta nesse sentido, mas que não seja hoje, semana que vem, enfim. Mais uma vez, senhor presidente, a questão de cobrar o término da obra da rua da Avenida Gabriel da Silva, que realmente, nós deixamos dinheiro em caixa para fazer, não sei por que essa obra não aconteceu. E os moradores continuam insatisfeitos, porque realmente aumentou o trânsito lá com a nova avenida que nós fizemos na gestão passada, né, direcionou muito o trânsito para aquela região, e o pedaço que é de calçamento, as pessoas estão se sentindo muito prejudicadas com suas casas trincando. Então fica mais uma vez aí a nossa cobrança. Assim, senhor presidente, como o centro administrativo, que eu vi numa entrevista do prefeito, e parece num jornal, falando que em janeiro possivelmente estará a nova prefeitura lá em cima. Que os projetos ainda estão prontos, estão ficando prontos para a licitação. Então, se esse projeto, mais uma vez, não estiver pronto ainda, eu duvido que ele termine isso até janeiro. Porque é uma obra cara, uma obra importante, e licitação existe muito recurso, né? E, enquanto isso, continue-se o pagamento dos aluguéis. Eu fiz um pedido de informação, está lá na minha sala, não trouxe para a reunião, de quais os locais que a prefeitura tem alugado. Todos. Eu achei
a resposta que veio é o dobro do que eu imaginei que a prefeitura tem de aluguel. Então, o valor que a prefeitura paga de aluguel, gente, é muito grande. Claro que muitos não serão enquadrados no centro administrativo. Claro, PSF, por exemplo, é um, não tem como. Mas é um absurdo, você vê, 1 ano e meio de governo, o que está lá é o que nós deixamos pronto e pago, você não conseguir fazer a licitação para fechar um trem daquela importância. Então fica aí realmente assim, é ou não é um prejuízo para o erário público? Né? Está sendo ou não está sendo um prejuízo para o erário público? Porque só em fase de projeto, 1 ano e meio só em fase de projeto. Né? E com dinheiro em caixa, que está lá, que eu fui respondido, peguei a informação, também tem os dados do valor que está em caixa, né, inclusive com os rendimentos que o dinheiro deu. Qual o valor hoje? Se eu não me engano, é 5.550.000 mais 1.676 de rendimento, então acho que tem em torno, eu não vou precisar aqui que está na minha sala, mas é resposta oficial, acho que tem em torno de 6 a 7 milhões em caixa. Né? Com o existente lá totalmente pago, né? Anselmo. Eu passo para você, se quiser terminar, Antônio, vou ver um pouquinho do seu tempo, mas voltando ao que eu estava dizendo, Marcinho, o Tacília bem citou também, está faltando a regulamentação da lei, e como isso não foi observado, até porque eu acho que não se pensava em agir da maneira como está agindo, começou a se cadastrar as pessoas, uma vez que foi publicado, enfim, virou lei, as pessoas começaram a se cadastrar. E as pessoas estão literalmente perdidas em relação à informação. Eu quero deixar aqui, né, a gente está via YouTube, bem claro que eu, como vereador, né, que fiz a lei, agradeço todos os vereadores dessa casa, que eu não vou descansar nem um minuto sequer para que esse benefício chegue até essas pessoas. Que são pessoas humildes, são pessoas idosas, carentes, né, até o carente, tem gente que não observa isso. E os governos não desenvolvem políticas voltadas para essas pessoas, a não ser escravizar elas num sistema, né, o qual nós temos aí para o lado Nordeste, entre outros. E, se necessário for, acho que o Antônio estava aqui, a Glaucia estava, eu faço todo aquele movimento novamente. Paro minha cadeira no meio da rua, faço meu manifesto, mas que essas pessoas, elas passam a ser reconhecidas, que passam a ter o valor que merece. Eu penso que nós não temos que desenvolver políticas para a classe alta, para os ricos, até porque eles não precisam, né? Eles são autossustentáveis. Nós temos que, sim, fazer política para essas pessoas que necessitam tanto, pessoas que não têm nem sequer um lençol para colocar na cama. Às vezes é um lençol secando o varal para que o outro volte para a cama à noite. Então, senhor presidente, é pautado, né, nessa necessidade que eu quero destacar aqui, que eu não vou desistir disso nunca. Eu vou até o fim. E espero que eles também vá até o fim comigo. Pode, a parte. Senhor presidente, só uma questão de ordem, rapidinho. Rapidinho, vereador Hudson, você falou da questão da importância do projeto que está criando os cargos de fiscal ambiental, e eu pedi vista, se você puder fazer o compromisso aqui de plenário, de buscar informação acerca da questão da mudança do nome do vigia, de vigilante para vigia. Oi? Pois mas assim, tem algumas coisas, algumas dúvidas que têm que ser tiradas, porque eu não quero segurar, não quero fazer um pedido de informação formalizado para atrasar o projeto, quero que ele seja votado semana que vem, mas se tiver assim, se o secretário de administração puder me atender, me explicar ou me ligar, para mim não falar que estou atrasando o projeto, entendeu, senhor presidente? Porque senão a gente vai pedir informação, a informação demora, infelizmente a gente quer contribuir, ou senão eu vou talvez fazer uma emenda, suprimindo o artigo 2º do projeto e votar só o primeiro, se não tiver informação clara. Isso, claro que se o plenário concordar com a emenda ou não, né? De votar ela ou não, né?
Mas se tiver, viu, se trazer essa informação, o Daltin dá uma ligada, dá uma justificada para clarear para os vigilantes, não só para mim, para os vigilantes, para que o projeto possa voltar na terça que vem. Glaucio. O Zé Lúcio, da Secretaria de Saúde, e o Fernando, principalmente o Zé Lúcio, gente, o que ele tem pedido para a saúde, o que ele tem trabalhado na saúde, a gente tem que tirar o chapéu. A Márcia já falou dele aqui, mas ela falou com razão. Ele está me colocando assim, sem varar, Glaucia, vamos para Brasília, vamos liberar aquelas 2 ambulâncias do SAMU que estão paradas e a saúde precisando dela. Então, ontem nós fizemos o pedido lá para o SAB, para o Nauto. Hoje o Nauto mandou para eles já o endereço de onde ele já conversou em Brasília, ele já conversou, até mandou o nome aqui, ó, conversou com o ofício ao Ministério de Saúde solicitando a doação para o município, enviar para Francisco de Assis Figueiredo, secretário de Atenção à Saúde, esplanada em Brasília. Eles vão liberar a documentação e liberar essas 2 ambulâncias para que possa ser do município, para que ela possa atuar na saúde daqui. Então, a gente tem que parabenizar também as pessoas. O Fernando e o Zé Lúcio pediram muito, insistiram muito para que isso acontecesse. Márcia. Queria falar hoje da expectativa, né, que gerou a administração do pronto-socorro passar para o hospital. Gerou uma grande expectativa em novembro, onde tudo ia ser resolvido, que ia ficar tudo um mar de rosas, né? E não é isso que tem acontecido, né, gente? Porque eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho recebido muita reclamação quanto ao pronto-socorro. E aí eu fui me atentar, porque só há poucos dias chegou para mim o contrato do pronto-socorro do município com o hospital, que eu fui me atentar às cláusulas do contrato. Então, eu queria só alertar, né, a Secretaria de Saúde, que tem a responsabilidade de conferir, de acompanhar todo o contrato, para ver como está sendo prestado o serviço lá no pronto-socorro. Porque ontem eu recebi uma reclamação de uma senhora. Ela estava com o marido lá no pronto-socorro, ele chegou 11 horas da manhã, ele coletou sangue 1h da tarde e ele só foi liberado para ir embora para casa, por causa do resultado do exame, 7 horas da noite. 6h45, o senhor de 85 anos ficou no corredor, aguardando apenas o resultado de exame, sendo que lá na cláusula do contrato, é claro, que são 3 horas de espera quanto ao laboratório. Então, essas cláusulas não estão sendo cumpridas, né? Então, é preciso conferir e estar acompanhando de perto esse contrato, porque onde não está se cumprindo o contrato, alguém precisa interferir e fazer alguma coisa. Uma outra situação também é quanto aos exames de ultrassom do pronto-socorro. No contrato fala que de segunda a sexta-feira o exame de ultrassom é feito de 7 horas da manhã até as 17. E tem sido feito somente de 3 horas da tarde às 5 horas. Então, é só 2 horas de exame que é feito lá no pronto-socorro, sendo que no contrato fala que eles têm que prestar o serviço de 7 às 17. Então, também uma outra cláusula que não está cumprindo. E uma outra coisa, um outro ponto, né, tão importante quanto aos pacientes, quanto aos funcionários. Né, são funcionários que estão lá trabalhando por amor, por dedicação à sua profissão mesmo, e às vezes está trabalhando sem material, com equipe reduzida, e está lá cumprindo horário, cumprindo com a sua função. São os funcionários que têm que arrastar um colchonete para dormir na sala de ortopedia enquanto a sala está vazia. Se chega um atendimento de ortopedia, esses profissionais têm que arrancar o colchãozinho de lá e procurar uma outra sala vazia para eles descansar. E o descanso, gente, é lei, é direito deles ter o horário de descanso. Eles trabalham 12 horas por dia. Então, é uma outra cláusula também que não está sendo cumprido. Então, eu queria pedir ao secretário de saúde, à secretária adjunta, quem for,
que confira, por favor, as cláusulas do contrato e saia, vai lá no pronto-socorro, vai para a rua, porque o prefeito falou que não tem reclamação na ouvidoria, talvez seja porque o povo está cansado de reclamar e não dá em nada. Então, pediu o prefeito para sair do gabinete, ir na rua, ir lá no pronto-socorro para ver a reclamação do povo, que realmente tem reclamação e tem que melhorar. Mas eles precisam estar enxergando o que está acontecendo. Hudson. Pois eu queria pedir à vereadora Márcia para enviar essas reclamações de maneira pontual para o meu gabinete, que eu vou analisar, porque o que a gente tem visto na rua também não é reclamação, não, muito antes, pelo contrário, que mudou muito após o Hospital Manuel Gonçalves assumir aquela instituição hospitalar. Dizer ao vereador Antônio Miranda que a questão do projeto, vereador Antônio, dos projetos complementares do novo prédio, da cidade administrativa, da nova sede da prefeitura, foi contratada a empresa, foi elaborado o projeto, já está pronto, nas mãos do secretário Paulo de Tarso, e agora será desencadeado o processo de licitação, né? Então, creio eu, no máximo em julho, vamos pôr em julho mais ou menos, a obra lá será retomada, tá? Já será feito brevemente uma terraplanagem em toda a área que necessita desse serviço. Também na rua Vasco Mendes, aquela obra lá também será retomada. O problema que está ocorrendo é o seguinte: deixou o recurso em caixa, só que o recurso ele é insuficiente para fazer toda a obra. Ele não dá. E, acho que 100 mil só, não tem 300 mil não, 100 mil. Não, 100 mil reais, eu olhei com o Guto, 100 mil reais. E a obra total, até chegar no trem, fica cerca de 800 mil reais. Ressaltando, não sei se é do conhecimento de Vossa Excelência também, que hoje o Estado deve ao município aproximadamente 18 milhões de reais. Destes, 4 milhões somente de IPVA, que está retido no Estado. Então, são recursos que se fosse aplicado, dava para melhorar bem em toda a área do município. Também destacando a questão da infraestrutura, que o IPVA pode servir para essa finalidade. Então, no momento é só, presidente. Muito obrigado. Otacília. Só queria dizer que, sobre o projeto que nós propusemos hoje, do lixo, a lei, gente, os vereadores que aprovaram essa lei do lixo, realmente ela foi da administração anterior, mas todos que aprovaram se recordam que, na época, foi dito para todos que participaram das reuniões, inclusive eu estava presente, que era uma lei que tinha que ser melhorada, tinha que ser analisada, porque a tributação realmente tem que ser exigida, mas ela teria que ser melhorada, e foi uma promessa realmente do Neider, mas infelizmente a gente está percebendo assim, a dificuldade deles, em talvez, inclusive, de até aplicar mesmo a lei, porque a lei exige que os valores sejam reavaliados em setembro de cada ano. Isso que está na lei, gente, na Complementar 99. Eu já pedi informação, já verifiquei, eles não conseguiram fazer isso. A gente tinha aqui na lei, na época, olha, o total de área construída em metros quadrados, que é o critério que é utilizado hoje. Essa área construída, que com certeza já aumentou, nem por isso foi feita uma reavaliação sobre isso. O Sérgio Cunha está aqui presente, ele sabe que eu estou falando sobre essa questão da forma que é calculado o lixo hoje. Então, assim, são questões pontuais que a gente, como vereador, entende? A gente está verificando que a lei tem essas questões para poder resolver. Então, essa é a minha intenção, de resolver essa questão da zona rural. A lei não ficou clara na época como que seria tributado quando não houvesse recolhimento diário. A gente tentou fazer em 2016, o decreto que era final de ano, não podia mandar a lei para a Câmara, o decreto foi revogado, mas até hoje a administração não conseguiu verificar essa situação para colocar isso na lei. Então, a intenção nossa é essa, aos poucos, e tentando modificar essa forma de tributar essa taxa de lixo, principalmente agora com essa questão da zona rural, e como o próprio presidente havia proposto, algumas reuniões atrás, para a gente sentar e ver essa questão da tributação de toda a cidade, se a arrecadação está comportando, se não está, se a despesa está comportando de acordo. Então, são questões pontuais que eu realmente estou me dedicando a isso esses últimos dias, espero poder contribuir. Entendeu? Eu acho que isso vai ser bom. É uma promessa que ele fez, e quem sabe até eu estou ajudando a cumprir essa promessa, revendo essas questões
tributárias que tem que ser revista sim. Tá? Então, a proporção é essa mesmo, para poder acertando as coisas aí pontuais e dando deixando que o cidadão, né, eles percebam que alguém está fazendo alguma coisa, alguém está olhando por isso. Vamos trabalhar nisso aí, e eu acho que é importante que a gente faça isso. Lequinho. Joel. Lequinho, me dá uma parte, só fala. Ô, prefeito. Só um informe também, não eu só quero falar com vocês acerca do plano diretor, saber se vocês estudaram ele, para a gente começar a trabalhar ele. E eu já comuniquei com o presidente, também com a assessoria de comunicação dessa casa, a audiência prevista para amanhã, ela deverá ser adiada. Inclusive, até quero saber de vocês também, dos vereadores, né, se tem alguma emenda, até para a gente promover essa audiência, algumas questões a ser abordadas juntamente com a equipe técnica, aí se a gente remarca essa audiência pública sobre o plano diretor. Só queria chamar a atenção de vocês para a questão do plano diretor. Só, senhor presidente, eu falei da questão de contratar uma consultoria, ou contratar, ou convidar, sei lá. Eu tenho algumas emendas a fazer, sim. Então, eu estou só esperando a audiência pública primeiro, que o presidente garantiu que vai ter. Não vai ter justamente, só a gente adiou ela por questão de... Tá, mas eu até para saber as dúvidas dos vereadores também, quais as dúvidas que tem, para a gente chamar eu tenho algumas emendas a fazer, sim. Seria o momento oportuno. Eu tenho emenda a fazer. Ok. Só agradecer, então, aos senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, pessoal de casa, muito obrigado. Já convocando os senhores vereadores para a nossa próxima reunião, no dia 23, dia 24, próximo, terça-feira. Muito obrigado, boa noite, fiquem todos com Deus.